Meu irmão, agora que o Zorão foi na frente, filho, é melhor tirar o Kaido de perto. É melhor tirar o Kaido de lá porque o bicho vai chegar pra matar. O bicho não vai chegar suave, não. O bicho vai chegar pra matar. Não vai ser igual o Seiya, não, que chegou lá, vou cortar o seu chifre lá no Cavaleiro de Touro, pra tirar sua honra e tal, meu amigo. Não vai ter essa, o bicho vai chegar pra degolar. Só que ele vai errar, infelizmente, só relembrando a ideia aí, dele errar a cabeça do Kaido e acabar cortando o chifre dele, todo ficar... Caraca, mano, se pega no pescoço ia matar o bicho, com certeza. Enfim, isso eu vou falar isso acho que toda semana. Acho que toda semana eu vou lembrar isso, porque um dia isso vai acontecer. Falando em um dia, semana que vem não tem capítulo de novo. Meio que já era esperado que isso fosse acontecer, né? Semana passada não teve por conta da Golden Week, o que obviamente foi aproveitado para também não fazer com que o mangá fique numa pausa eterna, né? Para continuar um lançamento mais periódico ali, né? E eu acredito que esse vai ser o ritmo até as coisas se suavizarem, né? Eu acho que vai ter que ser realmente desse jeito, 2 capítulos por mês provavelmente. Isso já tá pelo menos alguma coisa. Pelo menos é melhor do que eles simplesmente lançarem todos os capítulos que eles têm até hoje e simplesmente depois ficar 3 meses sem lançar nenhum. Mas vamos lá, galera, capítulo 979 de One Piece. O Oda ele já passou dos limites tem muito tempo, mas ele não cansa de se superar. E mais uma vez ele fez isso, colocando o Pound vivo dessa vez. O personagem que supostamente tinha sido decapitado. Claro que a gente não viu a cena explicitamente, mas é porque, né, ia ser muito chocante uma cabeça voando, né, pro lado de fora, assim, do corpo. Ia ser muito chocante se isso fosse mostrado, né, a gente sabe como o Oda tenta suavizar um pouco as coisas, então isso ficou meio que implícito. Só que agora não aconteceu, então meio que, o cara ele levou um cortão pelas costas e não foi decapitado, eu fico, cara... Tinha até fanart dele, vocês lembram disso? Fizeram até fanart na época dele com a cabeça voando pra representar de uma forma explícita o que tinha acontecido, mas o cara tá vivo. Fazer o quê, né? Esse ainda dá pra passar um pano porque a gente não viu a cena acontecendo, né? Mas a gente lembra do Pell, por exemplo, né? A coisa começou a ficar fora do limite quando o Pell sobreviveu à bomba atômica. O capítulo começa com o Kanjuro, ele indo com o Momonosuke até Onigashima e a gente tem a explicação do porquê ele ainda não chegou até lá, porquê que ele não contactou ainda o Kaido, e é pelo fato dele ser visto ainda pelo exército do Kaido como um inimigo, então ele não pode chegar lá com a cara, né, chegar de cara limpa lá, galera, tô aqui com o Momonosuke, não, eu sou amigo de vocês, né, vocês não estão sabendo disso? Ia dar um pouco ruim. Eu ainda fico meio questionando se ele não poderia simplesmente ir voando, né? E assim ter um panorama um pouco melhor de onde poderia estar a galera. Não sei se ficou tão explícito se o Kaido ele tá num ambiente interno ou se ele tá num ambiente externo. Me pareceu que ele tava num ambiente externo com a galera dele, então talvez fosse razoável se ele fosse voando bem lá do alto, né? A ponto de ninguém lá poder ver ele assim de forma tão clara e assim ele poder, o Kaido. Mas não, ele preferiu ir por um caminho subterrâneo, o que, né, de certa forma é também para as coisas acontecerem conforme tem que acontecer. Ele também tinha dito que ia atrás da Hiyori, então eu vou supor que ele pretendia entregar o Momonosuke pro Kaido e depois ir atrás da Hiyori. Mas enfim, ele tá lá com o Momonosuke no meio da caverna, o que parece ser uma caverna de escavação, né? Não simplesmente uma passagem secreta. O Momonosuke ele vê uma faca no chão e ele já fica naquela cara tipo assim. Ele olha que dá aquela olhada na faca assim, olha pro Kanjuro assim, dá aquela olhada na faca assim. Já aquela vontade de pegar a faca, mas eu não sei, né? A gente não viu ainda as mãos do Momonosuke, se elas estão também atadas ou se elas estão atadas e depois o cara atou o corpo dele inteiro, né? A gente não sabe como tá exatamente isso, se ele consegue pegar agora as facas, mas eu só consegui lembrar da cena do LOL perfurando o Rocinante pelas costas, amigo. Só aquela facada assim nas costas, linda. Pode ser. Talvez ele até tente fazer isso, dê um dano no Kanjuro, ou ele tente e antes de dar o dano ele ainda seja descoberto, o Kanjuro ele veja tentando ele fazer alguma coisa, né? Enfim, vamos esperar pra ver. Indo agora de volta pra Aliança, o Luffy, o Kid e o Zoro, eles estão indo na frente. Primeiro quem vai é o Kid, o Luffy depois diz que vai também, porque não quero, eu vou olhar o cara. E aí o Zoro diz, não, esse cara vai fazer merda, eu vou ter que ir atrás também, e vai os três, meu amigo. Ah, gente do céu, o plot tá sendo preparado. O Zoro, obviamente ele vai se perder. Isso aí é certeza. Tem gente cogitando que ele vai conseguir achar o filho do Kaido.
Eu ainda vou chegar lá, não acho que isso vai acontecer. Eu não colocaria a mão no fogo, nem a bunda no fogo por nada disso. Mas eu acredito sim que ele vá se envolver em algum plot paralelo que não o Luffy e o Kid. O Luffy e o Kid, talvez eles continuem juntos, apesar da gente não ter visto eles juntos mais nesse capítulo, mas eu acho que eles ainda vão continuar no mesmo cenário. Quem vai pegar um plot paralelo vai ser o Zoro mesmo, né? E a gente não sabe se o Zoro ele vai acabar chegando primeiro, antes do pessoal, né, do próprio Luffy, do Luffy e do Kid, ou se ele vai chegar depois, ou se ele vai encontrar o filho do Kaido e aí ele vai ser levado pra lá, pra Onigashima, e ele vai falar, tipo, que porra é essa? Tô me confundindo com o astro principal, mano, nada a ver. Pode ser, seria engraçado, mas eu não sei. Eu não sei porque o filho do Kaido provavelmente já apareceu nesse capítulo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas o Luffy e o Kid, eles estão lá no meio da galera. Eles estão lá no meio do festival. Quer dizer, pelo menos o Luffy, né? O Kid a gente não vê no capítulo de fato. Mas mesmo assim, tá se confirmando, tá começando a se confirmar. Tem gente, tem os hereges, sempre tem os hereges, mas eu tô começando a acreditar na ideia de um pessoal aí dizendo que pode ser que o Queen caia logo agora para servir de escada para os dois. Pode ser que o Queen seja já um oponente que vá cair de primeira, que nem, por exemplo, o Cracker foi o oponente lá em Holy Cake, que também foi um grau de dificuldade muito grande, mesmo assim, né? Mas mesmo assim ele serviu meio que um comandante intermédio ali pro Luffy deitar e depois ir pro comandante principal, né? O que nesse caso seria um comandante para depois eles irem, né, pra batalha final de fato contra o Kaido. Mas eu sei que se juntar o Luffy e o Kid, eles podem simplesmente usar o Haki do Rei deles, apagar os Hanos, que na verdade já estão a um passo de desmaiar de tanta cachaça que eles já estão na ideia, então não seria muito difícil derrubar todos eles, né? Então só sobraria o Queen e o Apoo que tá lá. Eu acredito que o Apoo ele não cairia por Haki do Rei, então eles teriam que lidar com os dois. Talvez o Queen ficasse lá pra lutar, o Apoo fugisse pra avisar o Kaido, seria típico dele. Pode ser que aconteça algo do tipo, mas o que aparenta é que pelo menos o Luffy ele já tá no meio onde tá acontecendo aquela festa onde o Queen tá presente. Só falta de fato a gente confirmar isso. E a interação do bando nesse capítulo foi muito boa. A sequência dos personagens interagindo uns com os outros, né? Primeiro começando com o Luffy, o Kid e o Zoro, né? Falando que vão na frente e tal, mas os outros também tiveram uma pegada muito maneira, muito cômica, que foi primeiro o Sanji, infelizmente, cara, sendo colocado junto do trio Fracote. Eu achei um crime isso. Eu achei um crime, as pessoas perceberam isso também, que ele foi colocado juntamente ali com o trio Fracote, enquanto os principais eles vão na frente lutar. Aquilo me doeu um pouquinho. Claro que o personagem ele ainda é muito mais poderoso do que os outros do trio Fracote, mas ele tá lá junto deles. Eu fiquei doído, confesso pra vocês. E ainda mais com ele pedindo, aí Usopp, sai daí que eu quero sentar aí. Sai que eu quero sentar aí no tanque aí, dentro do tanque. Sai que não tem espaço não. E mané, qual foi a tua? No dia que tu atirar melhor do que eu, aí sim tu pode sentar aqui. Meu amigo, que tirada. E não só foi essa tirada, mas depois o Frank falou, aí, Robin, tem espaço na garupa. Senta ali na garupa também. Aí o Brook do lado, dando uma de maluco. Falou comigo? E foi lá sentar na garupa, tipo, mano. E a Robin ficou lá com o Jinbe. E o Jinbe falando, galera, é bom que o pessoal esteja animado mesmo, né? Porque é tanta tensão no meio dessa guerra que eu acho que vai ser bom o pessoal ali tá descontraído e tal, porque aí vai poder relaxar, vai ficar mais à vontade, vai poder lutar melhor e tal. Tô gostando de ver. Aí a Robin manda essa. Dizendo, olha, que palavras maduras que você disse. Gostei disso. Tá confirmado agora que o que a Robin gosta é dos gordinhos maduros. Meus amigos, eu só imaginei a cena que nem aquela mulher rebolando na barriga daquele homem. O gordo, além de chegar já sentando na janela, ele ainda chegou e colocou a Robin no colo dele. Só que tem um porém nessa cena toda. Tem um cara bisbilhotando eles. Quem ficou pra trás foram o Jinbe e a Robin. Os dois eles vão andando, o resto da galera já foi nos tanques, na moto que seja, né? E eles ficaram pra trás. Quem tá bisbilhotando eles, muito provavelmente é o próprio filho do Kaido, o Yamato. Que agora nesse capítulo a gente descobriu qual era de fato o nome dele. Cara, vamos começar. Tem muita coisa pra falar desse personagem só partindo do nome dele. Gente, Yamato, pra quem não sabe, foi um navio de guerra, um dos dois mais poderosos navios de guerra do governo japonês, usados durante a Segunda Guerra Mundial, né? Teve esse segundo navio também, chamado Musashi, que curiosamente também tem muito a ver, né, com toda a cultura japonesa,
mas eu não acho que vai ter alguma relação não. Mas o fato é que existiu esse navio de guerra e era um navio extremamente poderoso. Mas além disso, Yamato também foi um príncipe do Império Japonês, aí meu amigo, de muito tempo atrás. Nem me preocupei em olhar a data porque falou Império já é muito antigo. Mas enfim, esse príncipe chamado, como era o nome dele completo? Yamato Takeru. Ele tinha um dos 3 tesouros sagrados do Japão, a espada chamada Ama no Murakumo. Para quem não sabe, o próprio Kizaru ele tem uma técnica de espada de luz que usa também esse nome, e as outras 2 técnicas que ele mostrou também são nomeadas a partir desses outros 2 tesouros sagrados do Japão. Mas o fato é que esse príncipe ele tinha essa espada. Então pode muito bem ser que, adaptando agora para One Piece, ele tenha uma das 12 espadas de grau supremo. Só tô chutando aqui. Só tô chutando que ele possa ter essa espada. E a espada que o príncipe tinha era muito parecida com o que o Sasuke usava em Naruto. Né? Uma espadinha um pouco pequena e tal, né? Mas que tem um nome específico e que era justamente a espada que esse príncipe usava. Então pode ser que esse seja o mesmo modelo sendo usado por esse príncipe em One Piece. Aliás, o príncipe era um pouco gordinho. Se vocês repararem, na silhueta do que aparece nesse capítulo, também aparenta ser um rosto um tanto bem gordinho também, né? Se for de fato a silhueta do rosto do personagem, também era um personagem bem gordinho, o que talvez fortifique essa ideia, o que já era algo que eu imaginava acontecendo antes. Eu tinha falado antes, quer ver que o filho do Kaido vai ser um moleque antissocial gordo? Isso primeiro já parece que está sendo confirmado. Infelizmente, pelo visto parece que ele vai usar de fato uma espada, o que o meu sonho era ele usar aquela Kusarigana, era o nome, né, daquela arma, aquela que eu já falei pra vocês. Vamos ver se caso seja confirmado que esse seja o filho do Kaido que esteja vendo toda a aliança em ação, né, o que de fato ele vai fazer, se ele vai agora... Será que agora ele vai matar o Jinbe? O Jinbe que ficou pra trás agora. Agora o momento tão esperado da morte do Jinbe. Vai ser agora, com a marca que ele tem no peito aqui agora, vai ser só pra marcar o local aqui, ó, pra ele ser atingido e ser morto. Nunca, o gordo nunca vai cair nesse arco. Nunca vai cair nesse mangá. Vocês podem tentar matar o gordo à vontade. Ele não vai cair. Já no outro cenário, com o Kaido e seus amigos, a gente conhece uma personagem chamada Bao Huang. Ela é basicamente a personagem que vai listar os acontecimentos. É meio que a assistente do Kaido que vai, olha só, é meio que ali como é que era o que chama? Dá pra dizer, né? Meio que uma secretária, pode-se dizer, né? Que tá lá conferindo a agenda do Kaido. O que o Kaido tem que fazer naquele dia, né? E basicamente Bao Huang também é um jogo de cartas pra variar. E eu acho isso muito legal porque são jogos de cartas que eu nunca ouvi falar na minha vida. O Oda ele deve ter pego... Nem sei se o Oda ele também sabia disso tudo. Ele deve ter pego esse cara... Jogos de carta. Me vê a lista aí. Jogos de carta. Pesquisa aí pra mim. Deu aquela lista inteira assim. Jogos de carta, pá, nome tal, nome tal. Beleza, vou usar todos esses aqui. Mas pelo que parece, o festival ele vai demorar bastante. Porque além do próprio festival em si, tem também a consolidação da aliança entre o Kaido e a Big Mom. Que a Big Mom ainda nem tá pronta. O bando da Big Mom nem chegou de fato ainda. Eu achava que eles já tinham chegado, né? Pelo que pareceu, eles já meio que estavam lá presentes em algum lugar acomodados. Mas eles ainda estão chegando, então a coisa ainda vai se estender por mais algumas horas, né? Tanto que o próprio Kaido fala, não, mais tarde ela tá aí, né? Não sei se ele falou mais pra de noite, mas mais tarde eles vão encontrar com a Big Mom. Primeiro eles vão simplesmente curtir o festival, né? Tem depois o discurso do Kaido com o Orochi e tal, então ainda vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco, isso aí pode ser que dure mais talvez uns 5, 10 capítulos, até de fato começar a batalha. E outra coisa bacana também foi como o Sexteto interage com o Kaido. Como eles lidam com a presença do Kaido, que é muito diferente da forma com que os Hanons, por exemplo, lidam na presença do Kaido, que eles ficam com um cagaço enorme. Como eram os Hanons lá na presença da Big Mom, todo mundo ficava com um cagaço enorme. Esses caras, mesmo os molequinhos ali, mesmo o Page One e a garota lá, que eu já esqueci o nome também, irmão, mesmo eles dois, eles ficavam tipo assim, mano, Kaido-san pagando um pau da hora lá, tipo, caraca, Kaido-san, mano, não, quero o Kaido-san é muito da hora. Então a interação deles foi muito legal, e não só deles, dos mais novos, mas também dos principais, dos 2 principais que tiveram um destaque de fato maior ali, que foi o Who's Who e o Sasaki. Meus amigos, esses 2 aí não dá pra dizer que eles não tiveram um destaque maior nesse capítulo, porque eles tiveram. Gente, pode ser que de fato eles ganhem um grau de importância maior, né, no destaque em relação ao Sexteto, né, como um todo.
mas a forma como eles lidavam com o Kaido e a própria forma como eles foram chamados até lá pelo King, que teve que usar o nome do Kaido para chamar eles, porque senão eles nem iriam estar presentes, eles nem se dariam ao trabalho de ir até lá, já mostra que os caras não estão nem ligando para a autoridade do King, que é meio que o que seria o segundo em comando, mesmo que de maneira informal, o segundo mais forte do bando do Kaido. Eu só não sei para quem de fato o Oda ele vai querer dar esse destaque todo, porque a sequência dos acontecimentos é o seguinte: eles precisam ir atrás do filho do Kaido, precisam encontrar ele, precisam levar ele até lá, são e salvo, sem dano nenhum, simplesmente capturar o cara e levar até lá, e depois eles terem a oportunidade de lutar com os comandantes, que tanto o King quanto o Jack, que são os dois que estão lá, simplesmente não tiveram problema nenhum em aceitar o desafio. Beleza, meu amigo, pode desafiar, não tem problema nenhum. Deu um hype. Só que o problema é o seguinte: quem o Oda vai hypar de fato no meio desse contexto todo? Porque ele precisa de fato hypar alguém. Ele vai dar o hype maior pro filho do Kaido, que não vai ser capturado, que vai ser um cara que vai conseguir se sobressair mesmo contra o sexteto, contra esses dois principais ali do sexteto, né? Pode ser que todos os 6, né, eles vão até lá tentar encontrar o filho do Kaido, mas o destaque vai para os dois principais, a gente já deu para perceber isso, mas o destaque vai para o filho do Kaido conseguindo evitar ser pego, ou o destaque vai para o sexteto que vai conseguir capturar o filho do Kaido, e ainda depois vai ter a batalha contra os comandantes, ou contra um dos comandantes. Pode ser que, na verdade, os dois capturem ao mesmo tempo, porque o Sasaki e o Rus são os dois que tiveram mais destaque. Então, faria sentido se a gente visse os dois em ação agora, porque não é só um que está tendo um destaque. E assim a gente tenha duas lutas, né? Um contra o King, o outro contra o Jack, e a gente possa ter alguma noção aí de nível dos dois personagens, o que já aparenta, mesmo pelo hype do capítulo, mesmo eles não tendo lutado ainda, já dá uma moral. Pela forma como eles foram tratados e eles se portaram na frente do bando dos principais do Kaido, já dá uma moral pra eles. E o Kaido ainda diz que existe um anúncio importante referente ao próprio filho dele. Com certeza o Kaido vai querer botar o filho pra casar com alguma filha da Big Mom. Isso é certeza que vai acontecer. Eu só não sei se eles vão querer arrumar o casamento logo agora. Eu acho que seria meio que, né, um casamento improvisado, mas já que é para consolidar a aliança, faria sentido se isso acontecesse. Então talvez aconteça de fato uma tentativa de casamento arranjado. E na última página o Luffy, lá no meio do festival, meu amigo, ele vendo o pessoal desperdiçando comida, é aquele momento chave. É aquele momento de virada de chave onde o Luffy finalmente entra no modo sério até o final da luta. Porque ao longo do arco ele fica brincando, tem as presepadas dele, mas chega um momento que ele de fato fica sério pra valer. E ali de fato ele vai com tudo e para de brincar. E ele para de dar mole e ele para de sorrir. Esse eu acho que é o momento desse arco do Luffy ficar sério. Já aconteceu em Dressrosa, acredito que contra o Bellamy, né, quando ele teve que socar o Bellamy, que ali ele ficou puto pra valer. Em outros arcos também, em Holy Cake, quando ele quebrou o espelho lá e entrou no espelho, né, entrou no mundo dos espelhos e quebrou a saída e ficou realmente sério. Esse é o momento do Luffy ficar sério em Wano. Agora, meu amigo, é sem volta. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar semanalmente os vídeos de One Piece. Vou estar deixando 2 vídeos de One Piece aí, se você quiser continuar assistindo os vídeos aqui do canal. Ativa também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!